do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Sete horas 41 minutos em Campos. Você está na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E nós voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Para quem está chegando agora, muito bom dia. Muito obrigado aí já por escolher a Folha FM. Seja bem-vindo. Para quem está nos acompanhando desde cedo também, muito obrigado. Continue conosco, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje no programa, quarta-feira, dia 27 de maio, nós estamos recebendo pelo sistema de videoconferência o procurador do município, José Paes Neto, que vem para falar sobre vários assuntos, inclusive a operação da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, no governo Wilson Witzel, e as consequências que isso pode trazer para o hospital de campanha, que já vem aí nessa novela se arrastando. Decisão da Justiça também sobre leitos clínicos e de UTIs em Campos. Como é que o procurador vai, reagiu a essa decisão? E o município também, natural. E o testemunho de quem teve Covid-19, o procurador José Paes Neto teve a Covid-19, e eu acho que é a primeira vez, Aloysio, que a gente vai conversar com alguém aqui, e, vai ser legal esse depoimento, bacana, para que as pessoas que ficam aí nessa onda de não acreditar, de negar a existência e a potência desse vídeo, possa nos acompanhar. Eu trago o bom dia do José Paes Neto e na sequência o Aloysio já abre essa pauta. O procurador, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia aos ouvintes da Folha FM. É um prazer estar aqui mais uma vez, para poder debater sobre o assunto. Tive aqui, salvo me engano, há 3 semanas atrás, antes de estar infectado pela Covid, mas já discutindo o assunto, e agora tenho a oportunidade de voltar, felizmente recuperado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, Zé, vamos começar falando o seu testemunho sobre o caso. Vamos deixar para o último bloco, como está aí pré-pautado. Vamos começar falando pelo assunto do momento, que tem muitas implicações na sua área, que é a jurídica, É uma investigação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça contra um ex-juiz federal, e que envolve um assunto que você conhece porque tem estudado ele, porque está no foco do interesse principal de Campos hoje, que é o hospital de campanha do Estado. Qual a sua opinião como jurista sobre a Operação Placebo? Luiz, eu pude acompanhar ontem, pela imprensa, como todo mundo, o início aí da operação, com a busca e apreensão na residência do governador, em vários endereços. É óbvio que a gente tem que ter um pouco de cuidado, sobretudo quem é do mundo jurídico, para tecer considerações, até porque depois que a gente começa efetivamente a trabalhar na área de gestão pública e trabalhar com os governos, a gente sabe que eventualmente alguns fatos, algumas questões podem ser mal interpretadas, e depois podem vir a ser esclarecidas, e é direito de quem está sendo investigado poder apresentar os esclarecimentos. Mas do que foi apontado ontem pela imprensa, do que a gente tomou conhecimento, me parece que são fatos realmente graves e que a situação do governador não é das melhores, E o que, até comentando ontem aqui com alguns colegas de trabalho, o que me chamou a atenção foi, inclusive, o modus operandi, como você colocou no primeiro bloco aí, muito parecido com o modus operandi do que acontecia no governo do Sérgio Cabral, com utilização de escritório de advocacia da esposa. Enfim, me pareceu isso curioso, se valer do mesmo expediente, algo que 3, 4 anos atrás ensejou aí uma série de problemas para o governador, que inclusive, para o governador Sérgio Cabral, que inclusive ainda
está preso e provavelmente vai permanecer dessa forma durante alguns anos. Eu acho que isso, né, além dos problemas para o próprio governador, que na minha visão, né, tendem a se agravar aí ao longo dos próximos dias, aí das próximas semanas, isso interfere diretamente na questão dos hospitais de campanha. Não sei como esses fatos vão efetivamente afetar, se realmente os hospitais que faltam ser entregues vão ser entregues ou não. Como você colocou, né, o próprio governador ligou para o prefeito Rafael Diniz nesse final de semana, informando que o hospital em Campos seria entregue, de certa forma tentando tranquilizar o prefeito, para que o prefeito pudesse tranquilizar a sociedade nesse sentido. Mas eu, de forma muito sincera, só vou ficar tranquilo de que efetivamente o hospital estiver funcionando, porque é um hospital que, né, são leitos que precisam ser entregues à população, não só de Campos, mas da região, né, e são leitos que estão dentro do planejamento também do município. Né, a partir do momento que o Estado informa a sociedade que vai construir um hospital de campanha, um determinado número de leitos, é óbvio que isso entra no planejamento também do município, e o município não pode também se organizar de forma isolada, ele precisa levar em consideração, por óbvio, que o Estado apresenta, e a partir do momento que esse planejamento do Estado não se concretiza, isso prejudica também as atividades da Prefeitura, né, enquanto gestora municipal, e afeta a população do município como um todo. Né? Então, eu espero, sinceramente, que o fato dessa operação ter ocorrido ontem não impeça, não prejudique ainda mais a instalação dos hospitais de campanha, em especial o nosso hospital de campanha aqui em Campos. Se levar em consideração que o único hospital entregue até agora do governo do Estado, pelo governo do Estado, o do Maracanã, tem o número de leitos prometido e parece ter problemas com equipamento e equipe, né? Ele não está... Ele está longe de ser o que foi prometido, né? Prometido. É uma situação complicada. Ontem, né, pelo que a gente pôde acompanhar, até aqui pelas redes sociais, porque também não temos essas informações em tempo real por parte do Estado, havia uma movimentação lá ali no terreno ali da 28 de março, né, havia pessoas trabalhando lá no sentido de organizar o espaço, né. Então, infelizmente, o que cabe a gente agora, o prefeito vem fazendo as cobranças ao governador, encaminhou uma série de ofícios, fez questionamentos, mas nos resta agora aguardar esse posicionamento do Estado e aguardar que efetivamente a situação se concretize e que o hospital funcione. E que funcione da forma mais eficiente possível. A gente sabe das dificuldades que há para conseguir equipes, sobretudo equipes, né, com especialidade na área de UTI, né, nessa área intervencionista, enfim. A gente espera que o hospital não só seja efetivamente aberto, inaugurado, mas que ele funcione a contento. Vamos chegar na questão do hospital, mas, quer dizer, vamos primeiro falar um pouquinho mais do que... Porque a gente tem que lembrar, quer dizer, realmente toda a briga de Bolsonaro com Moro foi por conta do controle da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E a Polícia Federal do Rio de Janeiro que está, né, à frente da operação. Que é uma instituição que merece respeito, mas logicamente que, dado isso tudo que foi revelado aí na briga política entre Moro e Bolsonaro, você estaria sob suspeita, né? Agora, você tem uma investigação do Ministério Público Federal, né, que junto com a Polícia Federal, e você tem, né, um ministro Benedito Gonçalves chancelando essa ação. Então, não dá para dizer que
Você não dá pra, o que eu quero dizer é o seguinte: se a briga política de Moro com Bolsonaro evidencia, eu colocaria sob suspeita uma ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, não estou colocando a instituição, eu estou colocando só. A instituição merece todo o respeito. Mas por conta da briga política do comando, colocaria, isso pode ser tentar usar a Polícia Federal como polícia política, como Gestapo. Mas você tem também o Ministério Público Federal, você tem o ministro Benjamin Gonçalves chancelando essas ações de ontem. Não dá para dizer que isso foi orquestrado, você acha que dá? Luiz, por mais que, na minha visão, esteja havendo pelo menos uma tentativa, né, de aparelhamento da Polícia Federal para o governo do presidente Bolsonaro, né, para que interesses, de certa forma, pessoais possam ser atendidos, né, nesse caso específico aí da Operação Placebo, né, não me parece que dá para colocar na conta, né, dessa tentativa de aparelhamento a operação. Né, primeiro que os fatos, né, sobre as denúncias sobre o hospital de campanha são públicas, notórias, já vinham sendo colocadas pela imprensa nacional já há algumas semanas, né, isso já vinha sendo discutido. E como você bem colocou, né, o Ministério Público Federal está participando das investigações, né, e a operação foi autorizada pelo ministro do STJ com base nas provas, nos documentos, enfim, nas informações que foram apresentadas ao ministro Benedito Gonçalves. Então, por mais que, na minha visão, né, esteja havendo esse processo, essa tentativa de aparelhamento da polícia, né, com essa troca de superintendentes, né, com essa tentativa aí, com essa efetiva troca do comando da Polícia Federal, enfim, eu acho que não dá para colocar na conta, né, do governo federal especificamente essa operação da Operação Placebo. Né, as informações estão aí, as provas estão aí, parecem serem provas, pelo menos nesse momento processual, né, que ainda é um momento de investigação, parecem ser provas minimamente robustas, né, e agora vai caber aí ao governador Wilson Witzel poder apresentar os esclarecimentos, apresentar as suas defesas, mas me parece que a situação jurídica dele não é das melhores e que a situação política também, no momento, não é das mais favoráveis. Ontem a gente viu aí algumas informações na imprensa até da possível abertura aí pela LERJ de processo de impeachment para apurar essa situação com mais profundidade. Né? E tem uma coisa assim que chama atenção, e eu acho que qualquer tipo de disputa, isso se dá muito, mas sobretudo em esporte de luta, por exemplo, que é uma analogia sempre feita, né, para a disputa política. Quando você passa a abraçar a possibilidade da derrota, é porque ela é razoável. Quando o Witzel ontem se reúne para dizer que não vai renunciar, é porque a possibilidade de algo que o force a uma atitude extrema dessa seria existente, né? É aquela coisa, quando o pugilista baixa o olho e desfoca no adversário, baixa o olho, é porque ele está começando a pensar na lona, né? Não. E o que me preocupa na situação aí do governador, não é que me preocupa, né, mas me chama a atenção, né, é que ele foi eleito num processo, né, eleitoral de 2018, né, sem ter uma base política sólida, né, muito na esteira do crescimento do presidente Bolsonaro, né, e cresceu também muito com essa pauta aí de anticorrupção e etc., né, de não fazer parte da política tradicional, e justamente talvez por não ter essa base política, por ter crescido de forma muito, né, repentina ali no final da campanha, né, também não tem uma base muito sólida nesse momento que
que lhe garanta uma maior tranquilidade para enfrentar esse processo nesse momento, né? Então, né, eu acho que agora resta a gente aguardar aí os desdobramentos da operação, saber quais vão ser os próximos movimentos da Polícia Federal, Ministério Público, do próprio Judiciário, né, e quais vão ser os movimentos políticos, né, por exemplo, da Alerj, né, o que vai se dar a partir de agora lá no Poder Legislativo Estadual. Não é o melhor momento para isso estar acontecendo, infelizmente, um momento que, né, que o Poder Executivo Estadual deveria estar focado na questão da Covid, mas que agora vai ter que tratar dessa questão, não vai ter para onde correr. Né? E como é que vocês do governo, você já falou um pouco sobre isso, mas assim, qual é a expectativa de vocês do governo em relação ao hospital de campanha, como quiser, já estava uma coisa meio incerta, talvez a ligação do sábado do Witzel pro Rafael tenha sido dado uma esperança a mais, mas quer dizer, tudo muda com isso daí, né? Porque os hospitais de campanha estão no centro desse furacão, estão no olho, eles são, os hospitais de campanha e a relação com o Iaba são o olho do furacão, né? Como é que vocês estão, qual a perspectiva real de vocês em relação à consequência disso para o hospital de campanha? Luiz, óbvio que gera uma apreensão, né, um receio de que, né, isso possa mais uma vez atrasar a implementação ou até inviabilizar a implementação do hospital, mas o hospital permanece no nosso planejamento, o município não pode assumir sozinho essa obrigação de implementar todos os leitos que são necessários. O município vem cumprindo o seu papel, né? Ainda em março criou lá o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, né, municipal, lá na Beneficência Portuguesa. Agora, na semana passada, agora, na semana passada, né, ampliou em mais 10 leitos. Existe um planejamento para poder ampliar ainda mais a capacidade do CCC, mas o município depende também que o Estado cumpra o seu papel nessa questão, até porque nós somos referência regional, somos polo regional. É natural que cidadãos de outros municípios acabem chegando até Campos para ter atendimento, até pelas condições estruturais de saúde dos outros municípios menores, que não tem leito de UTI, enfim. Então, o município continua na expectativa de que o hospital seja efetivamente entregue, faz parte do nosso planejamento, e pelo menos pelo que a gente viu ontem de informações aí pelas redes sociais, enfim, está havendo uma movimentação interna lá dentro do hospital de campanha para que seja entregue, né? Ontem, aquele deputado federal que está acostumando vir aí algumas vezes fazer as fiscalizações, parece que teve lá novamente e fez aí uma transmissão no Facebook, o Felipe Poubel, né? E havia movimentação interna de pessoas trabalhando, enfim. Então, a nossa expectativa e o nosso planejamento é que a partir do dia 12 a gente tenha o hospital efetivamente em funcionamento, até porque os casos, como vocês colocaram bem no primeiro bloco, né, estão aumentando. Não sei se nós já estamos chegando no nosso pico, mas aparenta que sim, né, aparenta que a gente está chegando próximo a esse pico. E chegando próximo a esse pico, a gente precisa efetivamente desse suporte do Estado. Cláudio, são 8 horas. Se você quer fazer um intervalo agora, quer fazer alguma pergunta? Porque eu queria... O procurador falou alguma coisa, eu queria ensejar com a entrevista de Thiago Abud, que a gente fez aqui na segunda-feira, e já botar para o próximo bloco. Você quer fazer alguma outra pergunta?
Posso, se você permite, então agradeço rapidamente, só na condição de procurador, ele pode falar dessa parte técnica, jurídica, naturalmente, mas talvez a secretária de saúde ou o prefeito poderiam responder com mais profundidade, mas na visão dele de integrante do município, a possibilidade de não contarmos com o hospital de campanha, tem alguma outra ação do governo municipal para tentar suprir essa falta? Cláudio, é óbvio que a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem essa expectativa que o hospital de campanha seja entregue, é necessário que ele seja entregue, mas o Poder Público Municipal tem que fazer o seu papel, tem que cumprir a sua missão, né, e vem fazendo isso, né, foi como eu coloquei. O CCC já está funcionando desde 30 de março, já houve na semana passada um aumento do número de leitos de UTI, lá dos leitos clínicos. A gente tem uma expectativa, né, de aumentar esse número de leitos, mas isso, né, demanda profissionais, demanda, né, equipamentos, a gente vem trabalhando nesse sentido. Então a gente vem cumprindo nossa missão e vem se preparando, né, para aumentar os leitos ofertados à população, porque sabemos que esse pico está chegando ainda, né? E que ainda há uma tendência de aumento de casos. Mas também não dá para a gente trabalhar sozinho, né? Se o Estado não cumprir com as suas obrigações, a gente pode ter alguns momentos de dificuldade, né? A gente vem planejando, aumentando o CCC, né? Analisando os leitos também, né, das outras unidades hospitalares que a gente tem aqui no município, mas o papel do Estado, né, é importante nesse sentido, é fundamental. Perfeito. Aloysio, posso? Sim, por favor. Posso responder essa pergunta sua e claro. falar em nome, não do município, que eu não tenho essa autoridade, mas falar em nome dos munícipes? Sim, claro. Por favor. Se o hospital de campanha estadual não sair, qual é a solução? Reza. Claro, é uma boa solução. Tem pra a gente que tem fé, mas... Que tem fé, sim, mas agora é feito prático, né? Enfim. Se eventualmente não sair, Luiz, né, que é uma possibilidade que a gente não pode descartar, até porque, né, a entrega já foi adiada inúmeras vezes por parte do governo do Estado, é necessário, então, que o Estado assuma algum outro tipo de postura. Contratualização. No sentido de contratualizar leitos nas unidades que são existentes, ou dar algum tipo de incentivo financeiro para que esses hospitais possam aumentar, expandir a sua estrutura. A gente sabe que não é fácil simplesmente chegar ali em algum dos hospitais contratualizados, me oferece aí mais 10, 20, 30 leitos, aí os hospitais também não têm essa estrutura pronto, né? Podem ter lá alguns leitos, 1, 2, 3, mas não são vários, precisam também montar suas equipes, não é fácil montar equipes, sobretudo para trabalhar em UTI, mas se a opção do hospital de campanha não se tornar viável em algum momento do Estado, o Estado precisa adotar medidas alternativas, e aí, que na verdade deveriam ter sido até medidas realizadas de forma prioritária, que seria ocupar os leitos ociosos dos nossos hospitais, sobretudo os nossos hospitais contratualizados, tentar expandir e dar condições para que houvesse, né, a expansão desses leitos, até porque, agindo dessa forma, a gente poderia ter depois, de certa forma, como um legado, né, desse problema todo, uma estrutura mais ampla de saúde para o município, né? Mas, infelizmente, não foi a opção que o Estado adotou. O Poder Público Municipal também não pode obrigar o Estado a adotar essas medidas, né? O governo do Estado tem a sua autonomia para definir qual é o melhor caminho, por mais que se aponte outros alternativos, enfim. Já não se valeu disso no primeiro momento, mas se espera que, se houver algum problema com os hospitais de campanha, que pelo menos tenha
essa adoção. O que não pode acontecer é o que, de certa forma, acontece rotineiramente aqui no município, talvez até pela postura dos gestores anteriores, né, no momento de bonança de royalties que a gente tinha, é do município continuar, mais uma vez, a gerir praticamente sozinho a saúde do município, e a gente ter aqui pouca, né, ou praticamente nenhuma atuação do Estado, quer seja do ponto de vista de estrutura mesmo, que o Estado até agora só tinha UPA funcionando aqui no município, quer seja do ponto de vista de recursos mesmo, né, porque durante vários anos o Estado aportou pouquíssimos recursos na saúde aqui da região. Até a justiça seja feita no ano passado, fez alguns aportes, até por intermédio aí, né, dos deputados aqui da região, o deputado Rodrigo Bacelar, que trabalhou aí em busca de recursos. O Estado fez alguns aportes que foram fundamentais para os hospitais contratualizados, naquele momento, né, de crise mais acentuada que a gente passou a viver no segundo semestre. Mas, efetivamente, chegou a hora do Estado também cumprir a sua missão aqui na região. Você falou aí, Rodrigo Bacelar, você quer uma evidência de que deputado estadual, de que o que vem por aí é muito sério? Eu ontem tentei ouvir Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari e João Peixoto sobre uma posição em relação às investigações. Você conseguiu saber alguma coisa deles? Conseguiu, Zé? Não. Nem eu. Vixe. Então, o silêncio é muitas vezes revelador, né? O silêncio é revelador. E concordo com você. A contratualização, inclusive, é apontada por muitos médicos e diretores de hospitais como uma saída mais rápida, mais eficiente do que os hospitais de campanha, que até agora não saíram, né? E até mais barato, né, Luiz? Luiz, assim, fatalmente seria mais barato, como o Cláudio colocou aí, e se aproveitaria, né, o gasto desses recursos para tornar esse gasto, de certa forma, um investimento. E aí eu digo isso não só aqui para Campos, não, mas para o Estado como um todo, né? Vários municípios aí têm uma capacidade já instalada ociosa, até pela crise da saúde, que não é uma crise só local, uma crise, né, regional, nacional, para colocar a verdade. Isso poderia ser utilizado, mas enfim, a partir do momento que não foi a opção adotada pelo Estado, o que o município precisa é que os leitos existam, né? Se vão existir num hospital de campanha ou na rede, né, já existente, a gente lamenta a opção que foi adotada, mas o que precisa acontecer é que os leitos passem a existir. Não adianta nada o leito ficar pronto lá em julho, em agosto, enfim, não sei quando, porque a gente está precisando dos leitos agora. Não, logicamente você está certo, deixaria um residual muito mais seguro, não só para Campos, para todos os municípios, né? Você partir pela revitalização e incremento do pré-existente à pandemia, né, do que já existia antes da pandemia. E isso se multiplica dessa uma potência no município como Campos, que tem uma rede municipal contratualizada e privada bastante substancial, né? Então temos dois grandes hospitais, Ferreira Machado Municipais, Ferreira Machado e o HGG. Tem mais a UPH do São José, que foi inaugurada agora. Você tem contratualizado grandes hospitais, Santa Casa, Beneficência, Álvaro Ovi Plantadores. E você ainda tem como último recurso, né, como na Espanha, por exemplo, foi adotado, estatizado compulsoriamente e provisoriamente a rede privada. Você tem o BEDA, o Unimed Prontocárdio, quer dizer, Campos tem hospital à beça. Né? A rede hospitalar do município, poucos municípios, acho até do Brasil, né, dispõem dessa oferta, né? Quer dizer, então... E outra coisa também que a gente não está falando aqui, a gente sabe,
Cláudio, por exemplo, sabe disso em rádio, eu sei disso em jornal, e você sabe disso no governo municipal e na advocacia, o Zé Paz, que é a facilidade de você montar a equipe com algo já existente é muito maior. Sim. Todos os médicos falam isso, né? Você montar uma equipe na Santa Casa, que já tem uma equipe, você montar uma equipe de médicos no prontocardio, que já tem uma equipe, você montar... E não só de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista, lavanderia, higienização, que é muito importante também nos casos mais graves, fisioterapia respiratória. Você montar isso onde já existe, e vocês sabem disso, que vocês montaram o CCC hoje, na beneficência. É muito mais fácil do que você criar uma coisa do nada e aí, vamos ver a equipe, né? Isso que qualquer profissional acontece. É muito mais fácil montar uma equipe onde ela existe ampliada do que você criar uma equipe nova. Eu vou só acrescentar aí, Luiz, e você também sabe muito bem, eu acho que todo mundo, o Zé Paz, não está se falando de montar uma equipe para um cotidiano normal, sem pandemia. Está se falando de montar uma equipe para uma pandemia de um vírus que é uma novidade para todos nós. Então, assim, é uma equipe que tem que ser montada e, no mínimo, basicamente, ela tem que ser treinada, né? Até para se paramentar e desaparamentar, né? Então tem todo um procedimento aí que... Senão também você monta uma equipe aqui daquele jeito que a gente conhece, né? E aí chega lá, daqui a pouco tá todo mundo contaminado também. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Cláudio, todas as dificuldades. Se a Folha da Manhã, por exemplo, quiser montar um outro jornal, como já teve a Hora, o Jornal Popular, já tendo uma redação que faz a Folha, você quiser montar um outro, é mais fácil. Claro. Do que para alguém que nunca fez jornal, que não tem experiência, montar um jornal. Não que não seria possível, mas é mais fácil. Se Zé Paz quiser... Qual a sua área como advogado, Zé Paz? Onde você atua mais como advogado, não como procurador? Eu atuo mais na área civil e na própria área administrativa, na área do direito público também. Tá, você tem, se Zé Paz quiser atuar na área criminal, ele pode chamar alguém, ele pode especializar um pouco mais. É mais fácil para ele fazer isso do que alguém que nunca tenha, que não tem uma estrutura de escritório, que nunca tenha atuado no direito. Se você amanhã quiser abrir uma rádio, voltar a abrir uma... Você saiu de uma AM para FM, por exemplo. Foi mais fácil, já tendo experiência da AM. Sim. Ou... Entendeu? Não tenha dúvida, a própria equipe, é só uma questão de readequação de operação. Exatamente. Mas enfim, a pergunta que eu quero deixar, Zé, para o próximo bloco, você falou aí do número de leitos, e o Thiago Abud esteve aqui, quer dizer, a decisão do dia 18, que a gente vai falar dela no próximo bloco, pede que o município amplie, no prazo de 10 dias, a contar do dia 19, quando o município for oficiado, os leitos específicos para Covid-19 do município para 457 leitos clínicos e 129 leitos de UTI. Né? E aí você falou, o município já ampliou, como de fato, na sexta-feira, o prefeito Rafael Diniz ampliou mais 10 leitos, mais 10 leitos de UTI na CCC e mais 20 leitos clínicos, né? E o Thiago argumentou aqui, na segunda-feira, que seria já uma consequência dessa decisão judicial. Eu queria saber se você concorda, se e como fazer para atingir esse número aí que está na decisão da 4ª Vara Civil de Campos. Mas isso a gente fala no próximo bloco. Ok. Muito bem, são 8h15. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Aloysio José Paz Neto e aos ouvintes da Folha, só uma informação, fechar esse bloco, já são 8h15. O Hospital de Campanha de São Gonçalo deve ser inaugurado hoje, quase um mês após a previsão inicial. Fazendo um comparativo aqui com o Campos,
A Luísa falou agora há pouco, a primeira data foi 30/4, não, 30 de abril, não é isso? Então, 30 de abril, 25 de maio, 12 de junho. Hoje, dia 27, então esta semana faz um mês, não é isso? Um mês. Se tivesse no mesmo cronograma aí com São Gonçalo, a gente estaria inaugurando essa semana com um mês de atraso. Vamos ver. São 8h15 em Campos. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Olha, nos laboratórios Plínio Bacelar, nesses tempos de pandemia aí da Covid-19, você pode fazer o teste de PCR, que detecta o vírus, e sorologia, que verifica a presença de anticorpos. Primeiro, consulte o seu médico, converse tranquilamente com o seu médico e, se precisar, ligue para o 2726-6000, que é o telefone do laboratório Plínio Bacelar. Guia de desconto, plano de assistência familiar.